Senhor meu Deus, em tua presença, Paizinho querido, eu me coloco neste momento pedindo sabedoria, que o Senhor olhe para mim neste momento e coloque na minha vida, no meu interior, o teu espírito de revelação, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, clareza para conduzir este estudo, esta devocional, para as minhas irmãs e que cada uma delas possa receber a porção que o Senhor separou para o dia de hoje. Assim como está registrado na oração do Pai Nosso, que diz: Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Esse pão não se refere somente ao alimento que nutre o nosso corpo, mas também se refere ao alimento que nutre o nosso espírito. Glórias a Deus. Então, que este pão esteja disponível hoje para cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meninas, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos, capítulo 2. O título na NVI diz assim: O justo juízo de Deus. Então, uma coisa importante de nós termos em mente é que nós estamos lendo uma carta, tá? E quando essa literatura, né, esta carta foi formatada na Bíblia, foi então colocado capítulos e versículos para que nós possamos encontrar com mais agilidade todas as informações que necessitamos, mas no original não existiam nem capítulos, nem versículos, muito menos subtítulos. Era uma coisa só. Então, o que eu quero já chamar a atenção de vocês é que o capítulo 2 começa com uma palavrinha, portanto, né? Essa palavra, portanto, dentro da língua portuguesa, é um conector conclusivo. Então, essa palavra tem o mesmo significado que logo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois, é tudo a mesma coisa. Ela introduz uma oração, uma frase de cunho conclusivo, tá? Então, aqui, Paulo está trazendo, né, uma conclusão a respeito do que ele estava falando. O que ele estava falando? O capítulo 1 termina, então, com uma lista de pecados abomináveis que a humanidade estava cometendo. Então, aqui Paulo utiliza o pronome eles, está se referindo a eles. Eles quem? A humanidade, tá? Então, um exemplo disso é Romanos 1:26, que fala assim: por causa disso, Deus os entregou. Né? Se nós fôssemos escrever isso aqui de uma forma coloquial, né? Não usando a gramática, ficaria assim: por causa disso, Deus entregou eles a paixões vergonhosas. Eles quem? Toda a humanidade. E no capítulo 2, né, ele introduz o portanto, ele continua assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, ele muda completamente o foco desta fala. Ali ele estava falando da humanidade, eles. E aqui ele já está falando com o leitor desta carta, que eram ali os romanos, né, os cristãos da igreja de Roma, tá? É uma coisa interessante que para a gente pensar que nessa época os judeus, né, havia ali uma tensão entre os judeus, né, o povo escolhido do Senhor,
e os gentios, que é todo o resto, né, da humanidade. Então, poderíamos dividir assim, os judeus, né, e os gentios, que é todo o resto dos seres humanos, né? Então havia essa tensão. E os judeus, eles tinham ali um ego bem grande, pensando que eles criam, né, que a sua herança como povo escolhido de Deus iria eximir, né, eles do julgamento. Então, opa, nós somos os judeus, nós somos o povo escolhido do Senhor, então para nós não cabe julgamento. Mas para vocês, gentios, o julgamento vem. Por isso, então, que Paulo fala aqui. Portanto, você que julga os outros, não tem desculpa. Porque você está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, aqui, Paulo coloca gentios e judeus dentro do mesmo pratinho da balança do julgamento do Senhor. Então, nesse trecho da carta, Paulo realmente chama os judeus ali da comunidade cristã, né, explicando novamente, os romanos eram compostos por cristãos gentios e cristãos judeus. Então, todos participavam ali da mesma comunidade cristã e havia, então, essa questão muito forte da hipocrisia dos judeus, porque os judeus chegaram até a pensar, na verdade, que toda essa lista, né, de pecados que Paulo traz, que Paulo estava se referindo aos gentios. Mas, nesse trecho da carta, que aqui inicia como capítulo 2, Paulo, então, deixa bem claro que todos estão sujeitos ao julgamento conforme a verdade. Ou seja, cada um, seja judeu, seja gentil, será julgado igualmente. Então, ali havia um pecado muito grave, que é o pecado da hipocrisia, né? E, trazendo uma aplicação para os dias de hoje, né? Nós sabemos que nós temos que, antes de realmente apontar o dedo para alguém, nós temos que verificar se nós também não estamos cometendo aquele mesmo pecado. Eu até vou deixar um trecho de um dos livros que eu consultei, eu não vou ler aqui, né, porque ele é um pouco longo, mas ele vai responder uma pergunta que nem eu mesma tinha resposta, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que Deus não acaba com o mal do mundo? Né? Eu acredito que cada uma de nós em algum momento já fizemos essa pergunta e nós sempre escutamos alguém fazendo esse tipo de pergunta. Então, aqui após os áudios, eu vou deixar esse comentário e a referência, né, para vocês compreenderem. Então, finalizando aqui a primeira parte já do capítulo 2, né, vou ler novamente para ficar bem frisadinho, tá? Portanto, você que julga os outros, você judeu, e isso se aplica a nós, né? Porque tudo que está na palavra, né, naquela época estava se referindo aos judeus, mas a intenção da Bíblia é falar com todo aquele que é cristão, né? Então, portanto, você cristão, né, na época era você judeu, hoje é você cristão, que julga os outros, não tem desculpa, porque está condenando a você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, que aponta o dedo, que fala do irmãozinho, né, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, ou seja, a verdade de cada um, que é o que? Todos seremos julgados pelos nossos próprios pecados. Ninguém escapa disso, tá?
Assim, quando você, um simples homem, os julga, né, julga eles, as outras pessoas, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, por que que Paulo falou isso? Porque os judeus pensavam que pelo fato de eles serem serem o povo escolhido de Deus, eles estariam isentos de julgamento. Por isso que Paulo fala, né? Pensa, né? Você pensa que escapará do juízo de Deus? Só faltou ele descrever assim, ó, nananina não. Aí ele continua o versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, a tolerância e a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Bom, essa última parte, esse versículo, o versículo 4, eu vou ler na versão NVT, que vai trazer uma clareza a respeito do que está sendo dito aqui. Fala assim: não percebe, né, você judeu, não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levar você ao arrependimento? Ou seja, o judeu pensava naquela época que, ou talvez até hoje também, não sei dizer, né? Mas pensava, né, ou pensa ainda que pelo fato deles serem o povo escolhido por Deus, eles não seriam julgados, não serão julgados, né? Mas na verdade, e também penso assim, Deus é bom, né? Então ele não vai nos julgar. Só que isso é um erro, e Paulo que está dizendo isso. O fato de Deus ser bom, tolerante e paciente com você tem a intenção de te dar tempo para se arrepender. Tempo para essa parte do tempo, eu estou trazendo essa minha conclusão que eu cheguei aqui lendo e relendo esse texto, né? Como assim essas manifestações me levam ao arrependimento? Ou seja, é tempo, porque Deus poderia, né, a gente sabe, existem até algumas histórias de pessoas que foram consumidas pela ira do Senhor, né? E imediatamente perderam a sua vida, né? Mas hoje, por causa de Jesus, né, Deus pode então manifestar a sua bondade, a sua tolerância, a sua paciência com cada um de nós, trazendo já para uma aplicação pessoal, nos dando então tempo para que possamos refletir, revisar, sondar as nossas atitudes, né, os nossos comportamentos, a maldade que há em cada um de nós, a rebeldia, né, para que nós possamos observar tudo isso e chegar ao arrependimento, porque sem arrependimento, né, não há salvação. Então, esse é o ponto que fecha aqui esse início desse capítulo 2. Bom, eu quero então finalizar a minha contribuição com Romanos 2, lendo aqui o versículo 5 e 6. Mas eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, que diz assim: mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Ou seja, cada pecado que nós cometemos sem um arrependimento vai ser ira acumulado para o dia do julgamento. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Então, todos nós seremos julgados pelos nossos atos, né? Mas a cruz, né, o sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado, nos isentará de muitas coisas. Assim eu, Julie, creio e assim que eu entendo até o momento, né, do que eu tenho estudado. Mas o que eu quero deixar de reflexão para nós aqui?
Será que nós estamos tendo um coração rebelde que está se recusando a abandonar certas atitudes pecaminosas? Então, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para nos levar à compreensão de cada ato, de cada pensamento. Eu até li algo aqui que, deixa eu ver se eu acho, peraí. A frase diz assim: Deus considera cada um dos nossos pecados cometidos em pensamento, palavra ou atitude. Eu sempre inicio as minhas orações, né? Com a primeira oração que eu faço no dia, e às vezes, se eu vou orar, né, novamente só à noite, eu faço essa oração de confissão de novo, né? Eu peço perdão pelos pecados cometidos no meu pensamento, palavras, atitudes, obras, sentimentos, tudo aquilo que eu vi, ouvi, falei. Às vezes eu até repito, né? Porque pecado de palavra é porque eu falei, mas eu prefiro ser redundante, né, em confessar os meus pecados do que não confessá-los. Então aqui nós podemos perceber que nós seremos julgados, mas o arrependimento, isso ainda será tratado ao longo desse estudo, né, vai nos trazer algum benefício, né? Então, que essa pequena contribuição sirva de algum modo para vocês refletirem no dia de hoje, e nós estaremos estudando aí ao longo de toda a semana o capítulo 2, né, na visão e no estudo das outras meninas também. Então eu vou orar encerrando esse momento. Pai, peço perdão em primeiro lugar se eu deixei de fazer alguma observação importante. Realmente, esse livro de Romanos é muito profundo, tem muita coisa para falar e, né, não tem como ser muito extensa aqui, mas que o pequeno conhecimento e contribuição que eu trouxe, Pai, eu peço que caia em solo fértil. Eu peço, Espírito Santo, que o coração de cada uma dessas mulheres, Senhor, de cada uma de nós, possa ser um coração de carne, um coração sensível, um coração ensinável, um coração puro, um coração arrependido, para que nós possamos viver todas as coisas que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que nós não sejamos hipócritas, muito menos presunçosos, mas que nós possamos ser humildes e que nós possamos a cada dia buscar a santidade, a pureza e o poder da tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu toque na vida de cada uma de nós. É no santo, lindo, poderoso e precioso nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém e amém.